ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. As relações humanas são, por definição, complexas e, por consequência, causadoras de grande felicidade ou de dor profunda. Mas a ausência de relações é seguramente um sintoma difícil de curar. Rui Marques define os tempos atuais como de inverno relacional. E temos de falar sobre isso. Susan Sontag escreveu no seu livro A Doença como Metáfora que a doença é o lado noturno da vida, uma cidadania mais onerosa. Todos que nascem têm dupla cidadania, no reino dos sãos e no reino dos doentes. Quando Susan Sontag escreveu isto, em 1978, estava a falar de cancro, mas podia estar a falar de solidão, de ressentimento, daquela dor difusa de quem se sente por dentro fora de lugar. Porque a verdade é esta: há uma doença que não aparece nas radiografias, que não se vê ao microscópio e não se trata como as outras. É a doença da falta de relação. E essa está em todo lado. Vivemos cercados de tecnologia, mas cada vez mais distantes. Nunca estivemos tão ligados, nunca estivemos tão sós. A produtividade sobe, os gostos digitais, os likes, disparam, mas o silêncio entre duas pessoas que vivem na mesma casa, no mesmo escritório ou aldeia vai crescendo. Podemos chamar-lhe esgotamento, chamamos-lhe ansiedade, chamamos-lhe stress crónico, mas muitas vezes é só isso: déficit relacional, falta de cuidado, falta de olhar. O tal inverno relacional, como lhe chama o Rui Marques. O Rui Marques que está a tratar de cuidar este sintoma. Chamou-lhe saúde relacional e está a dar-lhe corpo e nome e método. Não é uma metáfora, é literal. Há pessoas que adoecem porque não têm com quem falar. E há pessoas que saram porque alguém lhes sorriu no momento certo. Não é só uma intuição, é ciência. Num estudo da Universidade de Harvard, há mais de 80 anos, acompanhando centenas de pessoas, chegou à conclusão mais simples e mais desarmante de todas. O que mais contribui para uma vida feliz e mais longa é a qualidade das relações. Não o dinheiro, não o estatuto social, são as relações. É fácil esquecer isso, sobretudo num mundo que corre, que empurra, que valoriza o fazer mais do que o estar, do que o sentir, do que o ser. Que trata as pessoas como recursos, como números, como peças, mas a verdade volta sempre a cair-nos na cabeça. E a verdade é que, sem relação, não há saúde. As crises que vivemos, na educação, nas organizações, nas instituições públicas, são provavelmente, antes de tudo, crises relacionais. Não se resolvem apenas com planos, orçamentos ou reformas estruturais. Resolvem-se na qualidade do vínculo entre as pessoas, no modo como se escutam, no modo como se respeitam, no modo como se reconhecem. Rui Marques fala de literacia relacional. Como quem diz, isto aprende-se, treina-se, trabalha-se. Há oficinas, há modelos, há maneiras de regenerar relações que foram danificadas. Porque o que nos adoece não é só o conflito, é o conflito não resolvido, mal digerido e ignorado. E isso sim tem impacto direto na saúde física, mental e social. Há relações que nos elevam, há relações que nos esvaziam. E depois há o digital, que entra na equação como uma espécie de perturbação crónica. Crianças que nunca treinaram o conflito real, que não subiram a árvores, nem discutiram cara a cara e que agora são adolescentes ansiosos, hiperconectados, mas emocionalmente frágeis. Adultos que se refugiam a percorrer com o dedo no ecrã e infinitamente o scroll das últimas novas das redes sociais para não terem de lidar com o desconforto do silêncio. Relações filtradas, encenadas, mediadas, mas raramente inteiras. A saúde relacional também passa por aqui, por reaprender o toque, o olhar, o tempo partilhado sem agenda, por aceitar o silêncio sem o preencher com barulho, por ter conversas difíceis sem o medo do erro, por construir confiança, esse oxigênio invisível que sustenta qualquer equipa, qualquer família, qualquer sociedade. E passa, claro, pelo cuidado. Cuidar não é uma palavra delicado-doce, é uma palavra difícil. Cuidar exige tempo, exige atenção, exige compromisso. Não é um botão que se carrega, é um caminho que se percorre. A saúde relacional é isto. Não é sobre relações perfeitas, é sobre relações vivas, com tensão, com conflito, com sombra, mas com vontade de permanecer. A metáfora da doença que Susan Sontag combateu, a de que o doente é culpado, ou fraco, ou castigado, precisa de ser substituída por outra, a de que o humano é relacional por natureza e que quando nos afastamos disso, adoecemos. Por isso, mais do que nunca, é tempo de reaprender o básico: ver o outro, estar com o outro, reconhecer o outro.
É sobre tudo isto esta conversa. Uma frase que às vezes me inspira, noutros dias nem tanto, mas para descansar tenho a eternidade. Agora é tempo de cumprir aquilo que estiver ao meu alcance, com todas as minhas limitações, falhas e imperfeições, mas para dar o meu contributo para a construção de um mundo melhor. E em cada momento, em cada circunstância, isso foi tendo configurações diferentes, foi tendo aspectos diferentes, mas acho que essa é a linha condutora. O que é que eu posso fazer perante os desafios que vivo e que o contexto em que estou, o tempo em que vivo, me apresentam, o que é que eu posso fazer? E procurei dar diferentes respostas a essa pergunta. O que é isso num mundo melhor? Sendo que, olhando para o mundo hoje, a gente já descobriu o que é um mundo pior, ou um mundo mauzinho. O que é um mundo melhor? Eu acho que é um mundo onde a dignidade humana é respeitada como sagrada, neste sentido de cada pessoa e de todas as pessoas. É um mundo onde a justiça é um valor que rege os atos humanos. É um mundo onde o horizonte de esperança se abre e, neste sentido, esperança, justiça e dignidade são traços essenciais daquilo que possa ser a configuração de um mundo melhor. Na verdade, hoje nós vivemos um mundo que tem pouca esperança e, nesse sentido, se aproxima do inferno de Dante. O inferno na Divina Comédia, à porta está lá escrito: perto toda a esperança quem aqui entra, não é? Nós estamos a passos largos a aproximarmos de um contexto de inferno, de ausência de esperança. Essa é uma declaração radical, não é? Passas desta porta e não voltarás. Aqui será pior do que aí fora. E sobretudo esta ideia de que o inferno é a ausência total de esperança e por isso constitui hoje uma luta de fundo não deixar desaparecer a esperança e construir todos os dias razões de esperança. Mas também o mundo melhor tem que ser caracterizado por esta luta radical por maior justiça, sendo que ser bom é fácil, difícil é ser justo. E também. Então, como é que é isso? Podemos fazer aqui um bocadinho da anatomia disso? Vamos a isso. O que é isso do ser bom e o que é isso do ser Esta justo? frase é do Pascal e diz-nos isto: quer dizer, a justiça não se trata de um simples exercício de bondade, porque tem um conjunto de ponderações, de avaliações, de equilíbrios, de sabedoria, que não é um puro exercício de bondade. Um puro exercício de bondade é mais fácil objetivar e eu percebo que dentro de um determinado código de ética o que é ser bom. Mas ser justo é mais do que ser bom neste sentido. É não só ser bom, mas procurar encontrar o equilíbrio certo, procurar encontrar a resposta certa a cada circunstância, a cada dilema, a cada dúvida. E isso é muito difícil. Em muitas circunstâncias é muito difícil. O que imagino que neste momento Rui esteja angustiado, porque uma das perguntas que eu me faço a miúdo é: onde é que está o árbitro, não é? Onde é que está esse referencial de justiça? Em determinados momentos alguém disse é Deus, noutros momentos alguém disse não, são os mercados, noutros são os eleitos, os poderosos. Olhamos um bocadinho à falta de referenciais dessa justiça. Em quem confio eu para que me guie nesse caminho, ou se não me guiar, que pelo menos vá alumiando algumas possibilidades desse exercício da justiça, da bondade, de um mundo de amanhã melhor do que de hoje? Eu acho que a primeira armadilha que temos que evitar é exteriorizar essa responsabilidade. Quer dizer, o referente no primeiro sítio onde tem que morar é dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Somos responsáveis e somos nós. E não aliarmos ou não transferirmos para outros a responsabilidade desse exercício tão difícil, por exemplo, da justiça. E, portanto, a consciência, esta noção de que eu sou responsável perante a minha consciência, é algo que temos que recuperar rapidamente, neste sentido. E depois, evidentemente, na esfera pública, diferentes expressões podem ter essa responsabilidade. Claro, o Poder Judicial é evidentemente uma das respostas, mas muito mais do que isso, eu direi mesmo que todos aqueles que têm responsabilidades públicas, quaisquer que elas sejam, têm a responsabilidade de ser essa referência. Sendo que, e este é um ponto muito importante, que ser referência não é sinónimo de ser perfeito. E esse é um ponto que eu acho que nós precisamos introduzir no nosso tempo. E nós toleramos a imperfeição? Precisamos de tolerar. Porque às tantas nós dizemos assim: não, mas eu confio naquela pessoa, aquela que merece o meu apoio, o meu voto, o que for. Mas depois às tantas, quando há esse momento da falha, o momento em que alguma coisa não funcionou bem, nós somos profundamente intolerantes. Lá estamos nós com uma pedra na mão para atirar à cabeça de em quem dissemos que confiamos inicialmente. Mas isso é profundamente intolerante e desumanizante neste sentido. Quer dizer,
Não é evidente, dito pela positiva, que nós queremos que à nossa volta aconteça a melhor versão possível, mas perante todos nós, na relação uns com os outros, tenhamos ou não responsabilidade pública, política ou outra, estamos perante pessoas imperfeitas, pessoas que cometem erros. Nós somos imperfeitos. E reconhecer isso é essencial. Isso implica o quê? Uma humildade de quem. Seguramente. Estou a pensar aqui numa coisa que neste jogo, que é o jogo do poder também, nós conhecemos pessoas que numa determinada altura têm uma humildade e uma proximidade que nos abrem a porta e que, conforme vão escalando nessa montanha do poder, ora se tornam mais distantes, ora se tornam menos humanos. Pode acontecer, neste sentido, enfim, o poder é um defeito do sistema. O poder absoluto corrompe absolutamente, diz-se, não é? Mas é verdade que alguns vão deixando-se iludir quanto ao poder, que é sempre transitório, ilusório e muito menos do que aquilo que parece. Eu, uma vez, numa conversa com alguém que tinha funções ministeriais na educação, me dizia com muita graça, e eu perguntava-lhe como é que está a ser aqui a sua experiência, e ele dizia-me: olha, eu mando aqui no 14º andar da 5 de outubro e mesmo assim tenho dúvidas. Eu tinha uma consciência profunda da sua ausência de poder efetivo. Claro que alguns se deixam iludir e se pensam detentores de um poder enorme, e isso depois, enfim, vai ser fonte de sofrimento, porque se vão confrontar com a realidade que não é essa. Eu creio que, evidentemente, o grande desafio, e esse é algo que me parece fundamental, é conseguir perceber que o poder só faz sentido como exercício de serviço para o outro. Sempre. Nesta ideia de como é que eu posso, neste sentido de poder, servir o outro, servir o bem comum, servir aqueles princípios que há pouco eu enunciava, seja a dignidade, seja a justiça, seja a esperança. E quando nos afastamos disso, o poder começa a ser tóxico e começa a ser corrosivo para nós e para os outros. Está agora a passar um momento difícil, seguramente, da sua vida, mas para alguém que não crente, que é o meu caso, olhar para o Papa Francisco, para Jorge Bergoglio, é algo interessante e inspirador na maneira como ele interpreta aquela ideia do nós, do que é que estamos aqui a fazer. O que é que ele tem de especial? Seguramente tem muitas coisas especiais, até pela função que ocupa, enfim, mas o que é que ele trouxe? O que é que ele nos ensinou? Ensinou-nos muitas coisas, e a primeira coisa é ensinou a fragilidade humana. Aliás, este momento que ele está a viver de doença já tinha sido assim com João Paulo II, trazem-nos a não desistência perante a fragilidade, um momento frágil. Mas eu acho que a síntese que Francisco fez aqui em Lisboa, quando nos ensinou todos, neste sentido, esta capacidade de ver em cada pessoa um irmão, e neste sentido não só numa lógica de fé, mas numa lógica de fraternidade humana, que aliás é esta religiosa, ele alarga o círculo. Claro, e que afirma o princípio fundamental, e acho que é isso que Francisco traz com muita veemência ao nosso tempo e ao nosso mundo, o princípio do amor, que é, creio, que aquilo universal que o move, não é? Neste sentido, ele procura interpretar a sua fé, a sua experiência, que evidentemente vai para além dos limites da Igreja Católica, de que o amor é a razão fundamental que o faz viver e que faz com que a sua missão, neste caso enquanto Papa, seja uma expressão inclusiva, seja uma expressão de verdadeiro amor a todos. Há o pretexto fundamental desta nossa conversa é uma coisa chamada saúde relacional. Há um livro que agora pode ser público, está aqui na minha mão, mas é um conceito que me interessa a discutir e de falar. E começa pelo básico, até mesmo antes de falarmos sequer da saúde, que é isto das relações. Conta afinal alguma coisa para a nossa vida? Suspeito que sim, mas conta para quê? É a única coisa que conta verdadeiramente, atrevo-me a dizer. É que nós somos seres relacionais antes de sermos seres racionais. Nós, desde o momento da nossa concepção, e resultamos de uma relação, até o momento da nossa morte, nós somos seres relacionais. E essa é a nossa natureza fundamental. E há, aliás, um estudo muito interessante da Universidade de Harvard que durante mais de 80 anos tem estudado com muita atenção e com grande rigor científico o que é que torna alguém feliz. E a resposta é muito clara: é a qualidade das suas relações, é a capacidade de transformar uma rede relacional em algo de significativo que permite não só evitar a solidão, mas como permite gerar sentido e propósito. As relações são estruturantes, e eu sublinho este ponto: são
prévias à razão e continuam a existir depois da razão. Eu chamo a atenção para esta ideia no final da vida, mesmo para pessoas que por alguma circunstância foram perdendo as suas capacidades cognitivas, continuam a ser seres relacionais. Portanto, há um afeto sempre acima do pensamento sobre as coisas. Sempre. E sobre as pessoas. E mais que afeto, relação. Neste sentido, o afeto é uma das dimensões da relação, mas esta conexão, esta ligação, esta relação, quando tem sentido, é fundamental. E o que é espantoso é que isto, sendo óbvio, creio eu, para todos nós, não é suficientemente valorizado. Nós, por exemplo, não somos capazes de interpretar as crises que vivemos, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, na educação, na sociedade em geral, como crises relacionais. E elas são, antes de tudo, crises relacionais. Portanto, não são sistémicas, não são organizativas, são sistémicas, não são de resposta, mas são relacionais? São, em primeiro lugar. E o relacional é sempre sistémico, no sentido porque um sistema é o conjunto de relações entre vários pontos. Por exemplo, pensando na saúde, evidentemente colocam-se questões associadas a recursos, associadas a modelos de organização, a falta de profissionais, mas acima de tudo é uma pobreza relacional que tem um conjunto de razões de ser que impacta imenso o sistema e que se reflete, por exemplo, quando se pergunta e se conversa com profissionais de saúde, depois do êxodo todo que tem existido de profissionais de saúde do SNS. Claro, aparecem queixas relativas às carreiras, ao quadro salarial, etc. Mas a queixa principal que surge é: não me sinto reconhecido, não me sinto respeitado, não me sinto bem tratado. E isso é simplesmente relacional. Então significa que, mesmo sentarmos resolver alguma crise, pagando melhor, arranjando uma carreira, nesse estado de coisas de divórcio emocional e relacional, torna-se muito mais difícil. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Repare, um dos momentos paradoxais que vale a pena regressar para perceber, descodificar esta realidade é o Covid, não é? Quando vivemos a pandemia, vivemos, continuando a falar de saúde, mas podemos ir a outros setores que a realidade é a mesma. Vivemos um dos momentos mais duros e difíceis para profissionais de saúde. As condições de trabalho, o risco, o medo de ser contaminado, o cansaço eram brutais. Só o facto de ter que trabalhar com um equipamento de proteção individual, um escafandro quase, durante várias horas, era uma coisa horrível. Mas o que nós ouvimos hoje quando falamos com profissionais de saúde é isto: naquele tempo foi extraordinário. Valeu a pena. Naquele tempo foi extraordinário. Sim. E eu achei, acrescentam, que agora as coisas iam mudar. Mas no final da pandemia não só não mudaram, como ficaram pior. Então o que é que faz com que profissionais digam, no tempo em que foi mais difícil, mais exigente, mais arriscado, foi extraordinário, e agora digam: estou exausto, vou-me embora, isto não faz sentido. E este é o ponto central. É a geração de sentido e propósito que nasce de uma relação. Os profissionais de saúde, no contexto da pandemia, estavam conscientes que estavam a dar o melhor de si, havia uma missão, a servir, tinham um sentido e propósito e faziam-na em relação com os outros. Por exemplo, o diálogo da perspectiva de colaboração e de entreajuda, em que todos faziam o que fosse possível fazer e necessário fazer, gerava esta dimensão de bem-estar. Mas há outra que podemos começar já a resolver hoje, se quisermos mudar alguma coisa. Recorda-se que seguramente que foi o tempo em que todos saímos à rua para agradecer aos profissionais de saúde, para dizer: extraordinários estes homens e mulheres que estão a dar tudo pela comunidade. Um momento de obrigado. Ora, fora desses períodos de crise, desaparece a capacidade de gratidão. Portanto, há uma ingratidão? Há pelo menos uma incapacidade de expressar gratidão e que se torna ingratidão. E a gratidão é um elemento fundamental da relação. Nós precisamos ter capacidade de cultivar a gratidão. E mesmo quando alguns dizem: não precisa de me agradecer, porque estou a fazer aquilo para que me pagam, não é mais que a minha obrigação. Claro que eu preciso de agradecer, claro que eu preciso de reconhecer. Porque quando agradeço e reconheço, eu relaciono positivamente, torno o outro visível e sou capaz de o valorizar. Ora, se nós tivéssemos uma sociedade muito mais grata, através de uma relação positiva, significativa, que nas pequenas grandes coisas somos capazes de agradecer, nós estávamos muito mais felizes. Criávamos um combustível para que isto funcionasse melhor? Não tenho nenhuma dúvida. Porque basta ver qualquer um de nós, é uma experiência que seguramente não estará distante daqueles que nos ouvem, quando estamos a trabalhar e alguém agradece o nosso esforço, bem, primeiro até ficamos surpreendidos porque não estamos habituados. Ou então perguntamos: o que é que esta pessoa quer? Claro, esse é o cúmulo de desconfiança, não é? Que é a desconfiança. Nós algumas vezes
enfim, eu sou quase obsessivo com o bom dia, não é? Digo muitas vezes bom dia às pessoas com que me cruzo. E a sensação que tenho em algumas circunstâncias é as pessoas olham para mim e dizem: porque é que este me está a dizer bom dia? Não conheço lado nenhum. A mesma coisa, porque é que este me está a agradecer? Deve querer alguma coisa. E repare, isto é uma sociedade altamente intoxicada. É uma sociedade que perdeu o referencial fundamental da confiança. Ora, regressando ao ponto, nós precisamos de perceber que no relacional está o fundamento da vida em sociedade e que precisamos de saber trazer para o relacional a qualidade relacional. E a qualidade relacional tem um conjunto de pilares de suporte, entre os quais o reconhecimento, o saber reconhecer o outro, e dentro do reconhecimento a dimensão da gratidão é essencial. O que é que está a acontecer para estarmos a ter, não sei se posso interpretar isto desta maneira, bloqueios relacionais? Que pedras são estas que nos estão a pôr no caminho, que nós estamos a pôr no caminho, para não dizer que são, lá está, o nós e os eles? Claro. Que calhaus são estes? Que bloqueios são estes? 3 exemplos. Nós vivemos num tempo, somos chamados a viver num tempo que é marcado por uma espiral de desconfiança. Já falámos sobre isso. Nós temos um conjunto de efeitos societais, digamos assim, que nos levam a ser cada vez mais desconfiados. E quem desconfia não se relaciona, ou relaciona-se a partir de uma relação que é negativa. Isso é um ato de individualismo? O que é que... Pode ser, mas sendo que o individualismo, e esse é um dos grandes problemas do nosso tempo, que na dimensão extrema se nos faz chegar à solidão, como um grande problema de saúde pública hoje em dia, é uma das consequências de uma sociedade altamente desconfiada, porque evidentemente cada um fica fechado na sua concha. Mas, portanto, a primeira ideia que eu gostava de sublinhar é: nós precisamos de inverter a espiral da desconfiança, porque isso deslaça as nossas relações e torna-nos vítimas dessa incapacidade relacional. Mas, por outro lado, há outras circunstâncias, e eu somo só 2 para ter isso, para simplificar aqui alguns argumentos. A transformação e o impacto do digital, e particularmente dos ecrãs, daquilo que representam como acesso às redes sociais, é hoje estudado, por exemplo, em relação às novas gerações, com o tema geração ansiosa, como um fator que perturba seriamente a capacidade relacional. Nós temos crianças desde 2010, seguindo esta narrativa deste livro Geração Ansiosa do Haidt, temos crianças que hoje têm dinâmicas de relação muito diferentes e que vão ser adultos completamente diferentes da geração anterior. Porque não foram expostos à relação, não foram expostos ao outro. Não foram expostos a uma relação real, foram expostos muitas vezes a relações mediadas que não são verdadeiras, relações. Não foram expostos, e é muito interessante esse ponto, ao risco da vida real e, portanto, foram hiperprotegidas. Ao choque, à interação, ao caírem, à zanga, ao empurrar, ao subirem à árvore. O Haidt diz isso: os adultos cometeram 2 erros: sobreprotegeram as crianças em relação ao mundo real e subprotegeram em relação ao digital. E em relação ao digital, as consequências são com um impacto relacional muito significativo. A perturbação na relação social, a perturbação do sono, mas sobretudo a fragmentação da atenção e do foco e a dependência. E, portanto, o digital constitui um problema sério que precisamos de enfrentar e que tem um conjunto de desafios muito significativos. E terceira dimensão, falei da desconfiança, falei do digital e some também, evidentemente, o rastro de Covid, e vale a pena regressar a isso. Nós não percebemos bem ainda, não realizamos, achamos que o Covid foi uma coisa que já passou, está resolvida, não é já um problema de saúde, mas o Covid deixou um enorme rastro. Deixou um rastro. Há uma ressaca? Há uma ressaca, claramente, deixou um enorme rastro. Por exemplo, porque aconteceu há muito pouco tempo, de uma forma massiva, nós vemos o outro como ameaça de contágio. Tu trazes o bicho, tu trazes o vírus. Isso. Todos nós nos recordamos quando, nos meses a seguirem, começámos a conver. Se alguém tossia no sítio onde nós estávamos, Pânico. nós olhávamos, vai-te embora. Exatamente, tal e qual. Portanto, esta ideia de ver o outro como ameaça, esta ideia de me isolar para me defender, ou nas idades que foram atingidas em momentos críticos do seu desenvolvimento, como as crianças que estavam a entrar na fase de escolarização ou os jovens que estavam a ir para a universidade,
essa perturbação relacional à escala global deixou uma marca. Aquela coisa dramática que é não podes abraçar no infantário, não podes beijar. Os adolescentes, cuidado com. Lá está, cuidado com o teu namorado ou a tua namorada, ou o que for, que pode ser um risco para gravíssimo, quando de facto depois percebemos todos que, obviamente, estávamos a exagerar, salvo, claro, no caso das populações mais velhas. Esta relação entre pessoas. Falávamos na questão da saúde e é interessante a relação médico-doente. Posso estender isto a enfermeiro-doente. As coisas são muito mais. Quantas vezes a fricção está na comunicação e não na realização? Não olhou para mim, não me explicou bem, está a falar uma linguagem que eu não entendo, não olhou para a doença, não para mim, pessoa doente. Como é que se resolve isto? Começando por voltar a Hipócrates, por exemplo, há uma frase fantástica que diz isto: mais importante de saber que doença é que a pessoa tem, é importante saber que pessoa é que a doença tem. Neste sentido, perceber que o exercício da relação terapêutica começa por perceber a pessoa. E isso implica uma relação. É a pessoa que tem uma doença e não uma doença que por acaso vem acoplada dentro de uma pessoa. E enquanto não nos recentrarmos nessa relação, que nas origens da medicina e de todas as profissões relacionadas à medicina era o elemento-chave, e que por ausência de recursos tecnológicos que hoje temos em dia era o que havia, neste sentido, era essencialmente relacional. Nós precisamos de não negar aquilo que é o potencial tecnológico, científico, de recursos que temos, quer diagnóstico, quer terapêutica, mas aproveitar os ganhos de produtividade, se assim quisermos dizer, o tempo que fica livre para voltar a investir em relação. Sabe que hoje em dia, nos Estados Unidos, foi feito um estudo muito interessante que está no livro Compassionomics: quanto tempo é que um médico demora entre dizer bom dia ao doente e voltar-se para o computador a escrever os pedidos de exames ou a história? Que seja muito pouco. Muito pouco, são 90 segundos. E os doentes dizem só isto: deixe de escrever ao computador e olhe para mim. Olhe para mim, porque o olhar tem uma dimensão relacional fundamental. Ouça-me, ouça a minha história, observe-me, esqueça o computador. E isto é um tópico-chave, porque nós precisamos de recentrar o exercício das diferentes profissões da saúde. E como muito bem disse, não é uma questão só dos médicos, longe disso. A profissão por excelência mais relacional está muito mais próxima, por exemplo, da enfermagem ou dos auxiliares. Nós, por exemplo, em contexto hospitalar, tantas vezes não valorizamos o papel dos auxiliares, e quem já esteve internado bem sabe que é um papel-chave na relação com o doente. Que nos conduz tantas vezes nos corredores. E que se relaciona connosco. Sim. E que nos conhece e que nos é o primeiro olá, quase. Claro. Não é? Bem-vindo. Portanto, há aqui um desafio que me move profundamente, e é este projeto Relacional Lab, e é esta linha da saúde relacional, que é nós recuperarmos duas coisas, se quiser. Compreender que nós, para sermos saudáveis, dependemos da qualidade das relações que somos capazes de estabelecer, aquilo que poderíamos chamar os determinantes relacionais da saúde, parafraseando os determinantes sociais da saúde, hoje falar de determinantes relacionais da saúde. Conseguimos medi-los? Conseguimos fazer uma escala? Creio que sim, e creio que esse é um grande avanço que nós podemos trabalhar. Nós, por exemplo, podemos perfeitamente medir e ter escalas quanto à dimensão da solidão, por exemplo, que hoje é, como dizia, um enorme problema de saúde pública. Mas precisamos de olhar a relação quer no contexto da promoção da saúde, quer no contexto do tratamento da doença, no sentido que, para cuidar de pessoas doentes, a qualidade relacional entre todos aqueles que compõem o ecossistema dos cuidados de saúde é essencial. Quando eu vi alguma coisa sobre esta questão do laboratório das relações, se me permitem a expressão mais portuguesa, vi uma coisa que era uma espécie de oficinas ou de workshops. O que é que acontece nessas oficinas? Há porcas e parafusos, há chaves inglesas, o que há? O nome não é nada por acaso. As oficinas relacionais são mesmo oficinas porque queremos mesmo que seja um tempo e um espaço de trabalho, de ajuste, de acerto, e nesse contexto das oficinas relacionais trabalha-se aquilo que nós chamamos a literacia relacional, ou seja, a capacidade de eu aprender a relacionar-me comigo mesmo e a relacionar-me com os outros e com o sistema onde eu estou. Isto é feito com o quê? Com equipas? Nós temos tido uma experiência fantástica, por exemplo, de grandes organizações como o Instituto de Segurança Social, em que todos os dirigentes de topo fizeram oficinas relacionais, e os 3 dias
dias de imersão que isto quer dizer se converteram, segundo os testemunhos que fomos recolhendo, em uma capacidade muito mais forte, muito mais profunda, muito mais robusta de se relacionarem entre eles, de se relacionarem com as suas equipas e de se relacionarem consigo próprios. Porque o problema da relação não é só uma relação uns com os outros, é como é que nós nos relacionamos connosco próprios também. Então, e como é que se gerem, parafraseando Marcelo Rebelo de Sousa, os irritantes? Então, quando a malta não está bem, quando a tribo, quando o chefe do departamento A está zangado com o chefe do departamento B, como é que é esses momentos? Então, a primeira grande desafio... Quero imaginar que nas equipas não é só paz e amor. Não, de todo. Aliás, é bom perceber que enquanto humanos nós somos sempre sol e sombra, somos sempre brilho e penumbra. E sabemos disso? E precisamos ter isso presente. E, portanto, a primeira dimensão, se quiser, é termos consciência dos conflitos. Termos consciência de que existe um conflito e procurar perceber o porquê, ter capacidade de diagnosticar. Porque é que está a acontecer isto? Porque um conflito pode ter muitas razões de ser diferentes e não é obrigatório que seja só culpa do outro. Neste sentido, quero dizer, eu perceber quando estou a viver um conflito ou estou a viver uma equipa, num contexto de uma equipa que está com um conflito, porque é que está a acontecer? E perceber profundamente, e esse é um grande desafio para o relacional, a natureza humana e os desafios que se colocam. E depois colocar pés a caminho para encontrar soluções, para encontrar formas de regeneração relacional. E esse é um eixo também que procuramos trabalhar muito. Como é que trabalhamos a regeneração relacional? Como é que conseguimos recuperar relações que por alguma razão foram danificadas? E isso quer na forma de diferentes técnicas de gestão de conflito, mas sobretudo desta ideia da regeneração relacional, que é pela positiva, gosto muito de pensar assim. Nós precisamos de nos treinar muito mais nisso. E esse é um ponto da tal literacia relacional. Como é que nos treinamos? Primeiro, tendo consciência de um conjunto de realidades que experimentamos, por exemplo, percebendo que as dinâmicas de humilhação ou ressentimento em qualquer um de nós têm um efeito muito, muito perverso, no sentido que quem se sente humilhado desenvolve ressentimento e quem está ressentido tem uma enorme pulsão para a vingança, para o acerto de contas. Portanto, há uma contaminação negativa. Sim, por exemplo, se as pessoas soubessem mais de relacional, evitavam circunstâncias que levassem a que alguém se pudesse sentir humilhado. Havia uma luzinha alguém que desenvolvesse ressentimento. Porque, por exemplo, e estamos em contexto de diferentes conflitos a nível nacional e internacional, quando há um conflito em que alguém humilha outro, alguém gera ressentimento no outro, é só uma questão de tempo para ter de volta o resultado. Uma resposta. Os chineses diziam com grande sabedoria há alguns milénios: nunca queiras uma vitória grande demais, porque ela te vai sair muito cara. E isto vai atrás da ideia do ressentimento e da capacidade de anular dinâmicas de ressentimento. Portanto, esta ideia do ganhador e do perdedor, na realidade, a prazo, é uma catástrofe. É completamente. E o grande desafio, e esse é, por exemplo, quando se pergunta mas o que é que se pode fazer, pode-se fazer, por exemplo, que todos tenhamos consciência da importância de passar de dinâmicas de jogos de soma negativa ou nula, ou seja, em que ambos perdem ou que para um ganhar o outro tem que perder, para jogos de soma positiva, em que ambos ganham. Quer dizer, se nós tivermos uma mentalidade, um olhar nas nossas relações de ir à procura de jogos de soma positiva, nós geramos circunstâncias em que ambos ganham. E quando ambos ganham, nós temos sustentabilidade futura. Enquanto um ganha e outro perde, enquanto um sai como herói e outro é humilhado, nós só temos uma coisa certa no futuro. Um dia vai haver acerto de contas, um dia vai haver quem traz o ressentimento para cima da mesa e vai apresentar a fatura. Vale a pena, agora que estamos em situação de guerra séria na Europa, perceber que a dinâmica da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial é toda explicada pela humilhação e pelo ressentimento. E não aprendemos nada. Esse é um aspecto da nossa humanidade partilhada que nos deixa perplexos. É que nós temos muita dificuldade em aprender. Portanto, se nós conseguimos hoje medir a história, se nós conseguimos pensar sobre a história, se nós percebemos que determinada exacerbação de determinados mecanismos, sejam eles de competição, de conquista, seja territorial ou de outra coisa qualquer, e apesar de tudo, parece que há umas cordas no chão em que a gente vai enredando sempre uma perna e chegamos, lá está, a Primeira Guerra Mundial é um bom exemplo, que é ninguém quer a guerra, mas afinal a guerra aconteceu. E se perguntarmos, mas alguém queria mesmo a guerra? Não, mas ela aconteceu. Porque, e esse é um ponto muito importante, enfim, para este tempo que estamos a viver.
é que a guerra não começa pela guerra. A guerra começa por uma cultura de ódio que se vai instalando, que vai escalando e um dia tem uma fagulha que a transforma numa guerra. Portanto, a guerra é uma consequência, não é de facto o mote principal. E nesse sentido, cada vez que, tal quando como vimos aproximarem-se nuvens muito carregadas, sabemos que vai chover. Neste momento que estamos a viver à escala global, estão nuvens muito carregadas e provavelmente vai chover. Isso quer dizer que vai haver guerra. Ou seja, quando, por exemplo, a grande narrativa europeia nesta altura é o rearmamento, é colocar 800 mil milhões para nos defendermos da Rússia, isto tem consequências. É óbvio que se percebe qual é a intenção, é óbvio que se percebe que a Europa tem que ter capacidade de defesa, mas esta história já a vimos antes. Já a vimos antes. E sabemos que o percurso natural desta história é que exista uma escalada potencial de enorme risco. E, portanto, o que importa fazer nestes contextos, enfim, agora à escala global, é como é que nós conseguimos recuar nas culturas de ódio, de polarização e de fragmentação. Como é que conseguimos construir verdadeiramente a paz? Mais do que nunca é preciso uma cultura de construção de paz para garantirmos que o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, ou mesmo da nossa geração, porque as coisas andam muito depressa, não seja de novo uma tragédia como foi a dos nossos bisavós. Precisamos, portanto, de desarmadilhar entre os vários líderes das organizações, das empresas, os CEOs, no fundo, gente que malta que manda nisto tudo. Falamos hoje muito de soft skills, falamos de liderança relacional. Podemos fazer aqui tomar aqui umas notas. O que é que conselhos podemos dar aqui às pessoas que mandam nisto? A eles e não só, porque eu tenho a convicção que há todos modelo, nós, certo? Todos há nós, uns passezinhos que a gente pode seguir, os 4 Cs, ouvi dizer. Os 4 Cs, vamos a isso. Nós precisamos de ter culturas de liderança a diferentes níveis que valorizem, em primeiro lugar, a ideia da construção de uma relação de confiança. Então, o chefe não é o mais forte, o mais bruto, aquele que consegue tomar as decisões mais rápidas, mais eficientes e mais extraordinárias. Essa é uma visão possível, com preços muito elevados a pagar e com consequências normalmente nefastas. Ao invés, hoje, aliás, todas as grandes escolas de gestão oferecem-nos outras visões sobre a gestão e sobre o que é que quer dizer liderar. E a dimensão da confiança, primeiro C, da comunicação, segundo C, da colaboração, terceiro C, e do cuidado, quarto C, é uma proposta que aqui estruturamos em torno destes 4 Cs. Ser capaz de ter uma ética de cuidado, ser capaz de estruturar uma boa comunicação, construir uma cultura de colaboração, que tudo isto converge e beneficia ao mesmo tempo daquilo que há pouco falávamos do combustível, aquilo que é o oxigênio de qualquer organização, que é a confiança. As organizações funcionam bem quando os níveis de confiança são suficientes ou elevados, funcionam péssimo quando as relações não têm confiança entre si. O que é que me faz desconfiar? Faz-me desconfiar tantas vezes eu ver no outro uma ameaça, eu ver no outro uma má intenção e assumir por defeito uma atitude defensiva. Quer dizer, eu estar previamente disponível e preparado para considerar sempre que o outro potencialmente me vai atacar, está de pé atrás. Exatamente. E portanto, nós bem sabemos que às vezes basta estarmos assim para qualquer coisa que acontece, nós interpretamos de uma maneira hostil ou de uma maneira que é tida como ofensiva. E portanto defendemos-nos ou pré-defendemos-nos ou no pior início ainda atacamos, porque esse é o ponto que é importante nós percebermos. Os humanos são animais, às vezes racionais, outras vezes nem tanto, e os animais têm uma relação com a ameaça e com o sentimento de medo que é muito clara. Ou fogem, ou congelam, ou atacam. E muitos dos contextos que nós encontramos em relações hostis, agressivas, são relações fundadas no medo e não no poder e na superioridade. São relações fundadas no medo. Portanto, é uma resposta. E que responde da forma agressiva ao medo que sente. Lá está o caldo entornado.
E por isso mesmo, uma das correntes mais interessantes da gestão, a propósito de falarmos de liderança hoje em dia, que tem o conceito em inglês do fearless. Como é que nós conseguimos organizações sem medo? Porque quando conseguimos que não exista medo numa organização, é mais fácil construir vínculos de confiança. É melhor para respirar. E todas as pessoas se sentem muito mais empenhadas, no sentido, quer para darem o seu melhor, quer para poderem criar, quer para poderem errar sem consequências dramáticas, porque faz parte de um processo de crescimento e desenvolvimento cometer erros. E muita gente hoje nem sequer tenta porque tem medo de errar. Porque é mais seguro, não é? E das consequências do erro. Está lá sossegado, Claro. não te metas nisso. Claro. Quer dizer, se isto vai andando, deixa lá estar. Portanto, vivemos todos abaixo do nosso potencial, no fundo. Não há nenhuma dúvida sobre isso, porque repare, quando pensamos quer em empresas, quer na administração pública, e pensamos agora também na administração pública, porque vive a mesma circunstância, nunca nenhum funcionário público é penalizado por não ter ousado. Por não fazer. É penalizado por ter ousado, por ter tentado. Se, por exemplo, alguma coisa correu mal numa determinada circunstância e é sujeito a uma auditoria ou uma fiscalização, a primeira pergunta é se cumpriu os passos que devia ter cumprido. Se por acaso fez mais alguma coisa do que devia ter cumprido, Problemas. Tem problemas. Podes ter um problema. E portanto, naturalmente, cria-se uma cultura de eu estar nos mínimos e naquilo que está estritamente atribuído à minha função. Se isso não é suficiente para resolver o problema, paciência, eu cumpro aquilo que me foi atribuído, não faço nem mais uma linha daquilo que me foi atribuído, porque aliás isso pode ser perigoso para mim. É uma espécie de greve de zelo do cumprimento. É uma atitude defensiva que se tornando cultura é altamente prejudicial, porque, como se percebe, tem um problema de eficiência e eficácia enorme, porque estão todos abaixo do que poderiam dar e, sobretudo, ninguém está focado verdadeiramente em resolver o problema, em transformar aquela circunstância perante a qual é sujeito numa circunstância que passa a ser resolvida. Quer dizer, pensando num funcionário do Estado ou num trabalhador de uma empresa, esta ideia de que eu tenho uma missão a cumprir e aqui estou para resolver problemas. E quero ter uma vida sossegada. Posso carregar nas tintas? Sim. Então, porquê é que nós estamos aqui com um azar divino? Seguramente é um azar que eu não consigo compreender, que estamos pejados de, ora, líderes medrosos do vê lá se isto vai correr mal e a culpa é tua, ou então, na outra ponta, líderes visionários, mas que são tão doidos que nós desconfiamos que o caminho pode ser aquele. Onde é que... Porquê é que os líderes inclusivos, sábios e que conseguem incorporar, por um lado, essa dimensão de risco positivo e, por outro lado, mitigar os nossos medos, são tão poucos, tão raros e tão pouco cultivados quando eles aparecem e nós dizemos esta pessoa tem estas características, mas enfim, fica ali na cadeia intermédia, quer dizer, nem cai muito em baixo, nem cai muito em cima. A resposta mais óbvia é por nossa culpa. Neste sentido, quer dizer, não os potenciamos, não os encontramos. Sobretudo em contexto democrático, não é? E olhando para as sociedades, sobretudo no contexto democrático de sociedades ocidentais, com democracias liberais, os líderes são escolhidos. E pensando agora no exercício da política, não é? E não há o nós e eles. Isso, e nós, quando alguém surge com esse perfil, em geral, o pensamento coletivo do que temos visto não é de suporte, não é de apoio, não é de entusiasmo, não é de dizer é esse o caminho, não é? É pelo contrário, dizer bem, se é uma pessoa moderada, se é equilibrada, se não é radical no discurso que faz. Não é suficiente. Este é fraco. Sim. Este é fraco. E vamos atrás de discurso, por exemplo, e é bom termos consciência disso, quando alguém nos propõe um discurso sebastiânico de eu sou capaz de resolver todos os problemas do mundo amanhã. De forma fácil e rápida. As pessoas vão atrás. E enfim, regressemos à história recente dos Estados Unidos, não é? O presidente em exercício venceu umas eleições. Temos um encantamento pela mensagem ultra simplificada. É exatamente o ponto, quer dizer, os tempos estão tão complexos que as pessoas se deixam fascinar erradamente e de uma forma muito perigosa por soluções simples. E as respostas simples para problemas complexos têm sempre uma característica: estão erradas neste sentido, porque problemas complexos não têm respostas simples, têm respostas elaboradas e respostas que provavelmente são tentativas de aproximação a uma solução, que não são definitivas, que precisam de ser co-construídas. Lá está a questão da nossa ansiedade para conseguirmos falar sobre isso.
Raramente falamos do lado invisível dos nossos conflitos, raramente falamos das relações que estão aqui tensas. E há um conceito que eu li, que seguramente está aqui neste livro também, que é o débito relacional. O déficit relacional. Déficit. Como é que é? Estamos sempre no negativo. O nosso depósito de combustível está aqui a mostrar que precisa de ser cheio e não está. Nos tempos que vivemos, temos muitas evidências de déficits relacionais. Muitas, porque vivemos a alta velocidade e vivemos numa lógica de multitasking e de hipertexto permanente, onde nunca estamos onde estamos, e isso leva-nos a déficits relacionais, porque apesar de fazermos muitas coisas, nunca as fazemos verdadeiramente, no sentido de estar ali, não é? Estamos sempre a saltar de um lado para o outro. Faz. E ao estarem, por exemplo, em multiprocessamento, nós na verdade não estamos conectados, não estamos ali, não estamos presentes. Enfim, eu tenho falado algumas vezes do tema do bom dia, da forma como nos cumprimentamos, e dei por mim que tantas vezes, quando cruzo com alguém que conheço, digo bom dia, tudo bem? E já não ouço a resposta, porque vou tão acelerado que não dou tempo a que a pessoa responda à pergunta tudo bem. Ora, nós precisamos de estar plenamente. É um tudo bem burocrático. É um tudo bem para despachar, é um tudo bem para cumprir um ritual, mas não estamos a escutar os outros. Nós precisamos de ser capazes de abdicar desta ilusão de produtividade e de fazer muitas coisas para fazer coisas com mais sentido, com maior profundidade, com maior presença, com até espaço para o silêncio, para nos entendermos nos nossos silêncios, para darmos espaço e tempo. Mas o problema é que a gente não lida muito bem com o silêncio, parece-me, não é? Mas precisamos de recuperar essa capacidade fundamental. Quando algo está calado, a gente pensa: está aqui a correr alguma coisa mal? Será que eu não estou a fazer? Será que alguém não está a fazer? Quem é que faz a chinfrineira? Quem é que ocupa o espaço? Este é um tema muito interessante, não é? Nós precisamos de reaprender a viver com silêncio e precisamos de não temer o silêncio. Não temer o silêncio em alguns momentos, não temer o silêncio dentro de nós, não temer o silêncio de não sabermos exatamente a resposta. Eu acho que precisamos de resgatar o silêncio como um valor na vida. Há uma fascinante, eu não sei se lhe chamo processo, o nome é Academia de Líderes Ubuntu, e que a frase e o conceito que eu acho que é absolutamente maravilhoso é: eu sou porque tu és, que é extraordinário. E que no fundo molda os líderes desta comunidade. Isto é o que exatamente? A Academia de Líderes Onde é que estão eles? Onde é um que projeto que começou há cerca de 12 anos, que nasceu no quadro do Instituto para António Vieira, do IPAV, e que traz esta ideia. Nós precisamos de nos entender como seres interdependentes, né? Também aqui em relação, e perceber que eu sou porque tu és, eu só sou pessoa através das outras pessoas. É o princípio, a chave para uma liderança servidora, para uma liderança centrada na ideia do serviço, para uma ética do cuidado e para uma construção de pontes. E foi um processo que nasce inspirado na África do Sul e particularmente nas figuras de Mandela e de Desmond Tutu, interpretado por que é hoje o presidente da Ubuntu Global Network, John Volmink, um professor universitário sul-africano que nos tem inspirado muito ao longo destes anos. E que se foi transformando numa metodologia. Portanto, hoje a Academia de Líderes Ubuntu tem como base uma metodologia que se foi expandindo pelo mundo a partir de Portugal. E esse é um ponto, apesar do conceito de ser sul-africano, a Academia de Líderes Ubuntu nasceu em Portugal. Hoje está em mais de 30 países, em locais completamente inesperados. Enfim, aqui há pouco tempo eu terminei a minha responsabilidade como presidente do IPAV há cerca de um ano, e já depois desse momento via com enorme comoção de duas coisas: academias de líderes Ubuntu a serem desenvolvidas no Uganda e no Sudão do Sul, a serem desenvolvidas em zonas muito difíceis do Quénia, por exemplo, ou no Zimbábue, ou no Malawi, ou num outro contexto completamente diferente, na Colômbia, em circunstâncias tão difíceis como a sociedade colombiana em muitas circunstâncias. São sistemas de liderança comunitária? São sistemas que valorizam muito esta ideia da liderança servidora. Portanto, volta a este ponto de lidar para servir. E o que é extraordinário, eu tive a oportunidade ao longo destes 12 anos de lançar a Academia em muitos pontos do mundo, e claro também em Portugal, onde 400 agrupamentos de escolas desenvolveram esta metodologia. Tive a oportunidade de perceber que a Academia era muito forte e que a mensagem da Academia era muito poderosa, porque ia ao encontro da natureza humana
no seu essencial. A última formação de formadores que fiz, enquanto responsável máximo da Academia Ubuntu, foi em Marrocos. E para um grupo de formadores muçulmanos, em pleno Ramadão. Eu sou católico, sou cristão e vivi aquele Ramadão com eles, naqueles dias da formação. E fascinava-me perceber como a ponte entre nós era tão grande e tão forte e tão evidente, e como para muçulmanos marroquinos fazia tanto sentido quanto para europeus católicos, quanto para não crentes ou ateus de um qualquer continente. Há uma linguagem comum? Porque toca a essência do humano. E neste sentido quer dizer, quando se diz Ubuntu e se diz eu sou porque tu és, eu só sou pessoa através das outras pessoas, eu estou a ir ao encontro do essencial, estou a ir ao encontro também de uma mensagem de esperança. O Ubuntu desenvolveu muito um conceito de Paulo Freire, que é o esperançar. Enfim, eu quando ouvi a primeira vez a expressão achei que era inventada pelo Paulo Freire, mas não, existe no dicionário. Mas depois fiquei chocado porque eu nunca a usei, e nós em Portugal não usamos o verbo esperançar. Não. Eu esperanço, tu esperanças, ele esperança, mas está no nosso dicionário. E o Ubuntu traz muito esta ideia do esperançar, do sermos capazes de ser protagonistas de uma esperança ativa e não de uma espera passiva. Quer dizer, o Paulo Freire diz: esperançar é eu ter uma esperança ativa que lance mãos à obra e resolvo os desafios que tenho à minha frente, e não fico à espera de que alguma coisa caia do céu. Vamos fechar. O que é que o faz esperançar? A certeza absoluta que vai tudo acabar bem. E se ainda não está bem, é porque ainda não acabou. Estamos no caminho. Tenho a profunda convicção de que no final da história acabará bem. Mas por agora sei que não só não estamos bem, como provavelmente vai piorar. Mas tenho a profunda convicção que durante a vida nos é pedido e é esperado de nós que possamos dar o nosso melhor para ajudar a construir um mundo melhor. E retomo a ideia inicial: aquilo que faz sentido, aquilo que dá propósito, é o que eu posso acrescentar à construção de um mundo melhor. Em busca de um mundo melhor é claramente uma missão universal, ou pelo menos assim deveria ser. A humanidade rege por leis que intuímos, mas talvez não compreendamos na totalidade, assim como as grandes leis da física. Nessa dinâmica, nesse diálogo, talvez a palavra-chave seja relação. A que temos, a que queremos, a que perdemos. Já repararam que a palavra relação tem muitas vezes uma ligação umbilical a outra palavra? A palavra construção. Construir uma boa relação é seguramente saudável e um passo gigante nessa construção de um mundo melhor.